A paz do Senhor, meus irmãos, hoje eu quero contar para vocês algo que o Senhor me revelou. O Senhor me deu uma grande visão e eu quero passar para vocês aqui. Que assim, irmãos, como os irmãos sabem, eu pertenço à Igreja de Deus e Amor, mas há tempos que eu venho orando o Senhor para me sair da Igreja de Deus e Amor. Por quê, irmãos? Porque assim, aonde eu congrego é bem longe da minha casa. E eu, às vezes, não dou assistência como deve ser, né? Às vezes eu vou uma vez na semana, outras vezes passo a semana sem ir, porque é muito longe e é perigoso, né? E eu tenho que ter uma pessoa para me levar. Então, quando eu não tem alguém para me levar, eu não vou para a igreja, porque é longe e é perigoso. Então, eu estava orando ao Senhor para que o Senhor preparasse uma igreja para mim sair da Deus é Amor. E eu também fiquei triste, irmãos. Às vezes a gente passa por alguns momentos na vida da gente que a gente fica triste, né? Então ali eu fiquei triste por algumas situações que aconteceu na igreja, né? E também pela falta de amor, né, meus irmãos, que não tem com os irmãos, né? A gente às vezes passa dias sem ir na igreja, você não recebe um telefonema, né, de ninguém. A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas isso realmente está difícil, né? Porque realmente o amor acabou até mesmo nas igrejas, né? Então, eu fiquei um pouco triste, adoeci também, né? Sempre assim, a gente às vezes adoece, ninguém não procura nem saber. Então, assim, tá faltando muito amor, muito, sabe, muita comunhão no meio da igreja, do povo de Deus. Então, aquilo ali, sabe, cada dia mais e mais, eu tinha certeza que o meu tempo ali na Igreja de Deus e Amor tinha findado, que eu realmente tinha chegado o meu tempo de sair dali. Só que, nesses últimos dias agora, aconteceu um fato na minha vida que aconteceu de eu ficar doente. E eu passei mais de 20 dias sem ir na igreja. Então ali ninguém pergunta, ninguém quer saber. Eu falo assim da igreja, né? O pessoal da igreja, os irmãos que congregam com a gente ali. Ninguém te liga, ninguém quer saber. Então é uma falta de amor muito grande dos líderes da igreja. Então, meus irmãos, eu fiquei muito triste. Eu estava no meu coração certeza viva que eu tinha que sair dali, porque para mim não dava mais. Eu sei que não é só na igreja de amor que tem problemas, que tem irmãos que não têm amor. Eu creio que em todo lugar tá assim, né? Não tem igreja perfeita, todas as igrejas têm problemas. Mas eu estava no meu coração que eu iria sair, porque é longe também para me congregar. A igreja fica muito longe, é um pouco perigoso para mim. Eu sempre só vou na igreja quando tem alguém para me levar e me buscar. Então eu queria congregar mais, entendeu? Porque é muito longe da onde eu moro para a igreja. E dali eu comecei a orar ao Senhor. Então, meus irmãos, eu orando a Deus nessa madrugada, e eu via muitas pessoas mesmo, assim, famílias, saindo da Igreja de Amor, todos saindo. E eu ficava assim, olhando para aquelas pessoas, saindo tudo de Deus e Amor, por causa de problemas, que as pessoas não estavam ali gostando de algo que estava acontecendo ali, e eu via aquelas pessoas saindo. E dali, o Senhor falava comigo, que não era para aquele povo sair. Não era para sair da igreja. E o Senhor falava, é para orar, não é para sair. Tem que buscar a minha face, porque eu vou responder. E eu via aquelas pessoas todas sem direção, saindo aquele monte de pessoas da Igreja de Amor.
E ali aquele povo sem direção. E eu perguntava, para onde vocês vão? As pessoas diziam, eu não sei para onde eu vou. E o Senhor falava assim para mim, fala para eles orar, que eu vou responder. Então ali eu falei assim, Senhor, e eu também vou sair da Deus é Amor. E ali aquela voz falava comigo, não é tempo, não. E eu ficava assim, irmãos, preocupada ali naquela visão. E eu disse, não, Senhor, mas eu tenho que sair, porque a igreja é longe. E eu tô triste, Senhor, dentro dessa igreja. Eu tenho que procurar uma igreja para mim, uma igreja que eu me sinta bem. Aí, irmãos, quando eu falava assim com o Senhor, que eu precisava procurar uma igreja, que eu me sentisse bem, porque eu estava triste na igreja de Deus e Amor, e eu falava, Senhor, olha aí, esse tanto de pessoas que está saindo da igreja de Deus e Amor, isso tudo é porque eles não estão satisfeitos, eles estão saindo porque eles estão tristes. Aí o Senhor falava assim comigo, fala para eles orar que eu vou responder. Então eu falava também sobre a minha situação. Aí o Senhor, irmãos, assim como se fosse uma tela, não vou dizer que é de uma TV, mas é semelhante assim. Irmãos, eu via passando assim, naquele telão assim, a minha vida, sabe assim, a minha história, sabe assim, os milagres que Deus fez comigo na igreja Deus é Amor. Ali começou a passar, sabe, irmãos, eu tô emocionada, porque eu nunca vi algo tão lindo daquela forma. E eu vi, irmãos, passando assim curas, né? Os irmãos, quem me conhece sabe que eu fui curada do câncer na igreja pentecostal Deus é Amor. E ali eu vi, sabe, irmãos, passando ali aquela cura. Eu vi Deus me curando. Aleluia, Jesus. E eu vi passando muitos, sabe, muitos sinais que o Senhor fez na minha vida. Dentro da igreja pentecostal Deus é Amor. E ali aquela voz dizia assim, foi aqui que eu te abençoei. Foi aqui que eu te abençoei. E eu falava assim, Senhor, mas a outra igreja que eu quero ir, o Senhor não vai me abençoar? E o Senhor falava assim, não é tempo. Foi aqui que eu te abençoei. E é aqui que eu te quero. Então, meus amados irmãos, eu fiquei emocionada. Estou emocionada, que eu nunca vi algo tão lindo daquela forma. Deus mostrava para mim a minha vida, os sinais que Ele operou na minha vida dentro da igreja de amor. Então aquelas pessoas que estavam saindo, o Senhor falava para mim falar para aquelas pessoas que era para eles orar, não era para eles sair, mas era para eles orar, que Deus vai responder. Então eu não sei, meus irmãos, o que está passando na tua mente, no teu coração, para sair da igreja do amor, assim como eu também, né, que estava orando o Senhor para me sair, porque assim, irmãos, eu tudo que eu vou fazer eu peço a direção de Deus. Eu posso estar sofrendo, passando por algo, tudo, irmãos, tudo que eu vou fazer eu peço ao Senhor, se é da vontade de Deus. Porque em tudo que nós for fazer, nós temos que pedir para Deus, né, irmãos? Porque só Ele conhece o nosso futuro. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Então, você que está aí querendo sair, não saia, não. Ore o Senhor que Ele vai te responder. Não tem igreja perfeita. Então, eu entendi, meus irmãos, que o Senhor não quer que o seu povo saia da igreja, Deus é amor. E o Senhor mostrava para mim, irmãos, aquilo tão real, mas tão lindo ali. O Senhor passava a minha vida ali, sabe? Os sinais que o Senhor tinha operado. Irmãos, quando terminou aquela visão, eu estava em pranto, em lágrimas, chorando.
E o Senhor dizia, não, minha serva, o teu lugar é aqui. E ali, irmãos, eu vi passando, né? Os sinais que Deus fez na minha vida, cura divina, operações que o Senhor fez na minha vida, soluções de problemas, vi tudo passando ali. Coisas que para mim era impossível, Deus me mostrou tudo que Ele respondeu, tudo na Igreja de Amor. Então, meus irmãos, eu sei que não é a placa que vai nos salvar. Você pode dizer, irmão, você está idolatrando a placa. Não, eu não estou idolatrando a placa, até porque eu não sou placa de igreja. Eu sei que Deus vem salvar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Eu não sou esse tipo de gente que idolatra placa de igreja, que é agarrada em placa. Não, eu não sou esse tipo de gente. Eu sou uma pessoa muito esclarecida na minha vida sobre a igreja. Mas eu estou contando para você que é algo que Deus me mostrou. Isso foi real. Deus me mostrou tudo, né, assim, sobre a minha vida ali. O que Ele já fez na minha vida dentro desse ministério. Então, o Senhor falou para mim que não é para mim sair, né, irmãos? Então, quando Deus, Ele quer falar conosco, Ele fala, tá? E eu vi aquelas pessoas todas, muitos irmãos saindo de dentro da Igreja de Amor. Tava aquele monte de pessoas, assim, uma multidão de pessoas, tudo assim, querendo, já tinha saído, né, dentro da igreja, estava tudo fora, como se fosse num pátio, assim, eu vi, assim, aquele lugar. E tava tudo ali, aquele povo assim, sem direção, dizendo, eu vou sair da Deus é Amor, eu vou sair. E o Senhor falava comigo para aquele povo orar, que Ele ia responder. Então o Senhor está falando porque essas pessoas não é para sair, é só para orar, que Deus vai responder. Então, meus irmãos, eu estou contando aqui o que Deus me mostrou, né? E que Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, fique na paz.